Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, e apenas o versículo 1 por enquanto. Está escrito assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Repetindo, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Ergue assim bem alto a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus soberano e justo e fiel, a tua palavra será, Deus, agora ministrada, e aqui, Deus, está o teu povo que veio para ouvir a tua palavra, para receber a tua palavra. Deus, há um povo também que ouve pelo rádio e está interessado, Deus, em ouvir, em receber a tua palavra. Deus, fala nesta noite, fala, Deus, neste lugar, Senhor, que não seja simplesmente o homem na sua própria sabedoria, mas que o Senhor use a boca do homem, que o Senhor traga as santas revelações, que a tua palavra com poder e autoridade venha adentrar cada coração. Assim, Deus, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus, aleluia. Tome o teu assento e vamos prestar atenção nesta ministração que vem do Senhor para a nossa vida. Todos nós sabemos que vivemos hoje em um tempo difícil. Todos nós sabemos que o tempo que nós vivemos é um tempo muito difícil, é tempo de frieza, é um tempo de muita injustiça, de tantas perseguições e perseguições sem causa. É um tempo em que tentam amordaçar a igreja do Senhor. É um tempo de muito egoísmo, de muita ganância. É um tempo em que as pessoas, pelo menos a grande maioria, não estão se preocupando com o próximo, mas olham apenas para si mesmo, desejam apenas o seu próprio bem-estar. Enfim, nós estamos de fato vivendo em uma época muito difícil, em uma época cuja espiritualidade fica em segundo ou terceiro plano. Mas eu digo que mesmo em uma época tão difícil que nós estamos vivendo, eu ainda percebo que existem pessoas que desejam ser grandes aos olhos de Deus. Sim, a minoria, mas ainda existe pessoas. Sim, mesmo nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, mas ainda existem pessoas que desejam ser grande aos olhos de Deus. Mas aí vem uma pergunta: como é que uma pessoa se torna grande aos olhos de Deus? Quando é que uma pessoa de fato ela se torna grande no reino dos céus? Era justamente isso que os discípulos queriam saber. Muito provavelmente havia no coração deles, ou de alguns deles, o desejo de ser grande no reino dos céus, de ser grande aos olhos de Deus. Por isso veio essa pergunta da parte deles para o Senhor Jesus Cristo. Perguntaram ao Senhor: quem é o maior no reino dos céus? E eu digo para os nossos irmãos, para a igreja do Senhor hoje: o que fazer para ser grande no reino dos céus? Como se tornar grande aos olhos de Deus? Jesus Cristo não deixou os discípulos sem resposta. Só que eu acredito que eles esperavam uma outra resposta e não a que Jesus trouxe. Eu acredito que eles esperavam que Jesus fosse responder que para ser grande no reino dos céus, o homem teria que orar muito,
Eu acredito que eles esperavam que Jesus respondesse que para ser grande no reino dos céus ou aos olhos de Deus, o homem teria que jejuar muito. Eu acredito que eles pensavam que Jesus diria para eles: olha, o homem tem que ser muito caridoso, bondoso, dar muitas esmolas. Eu acredito que eles pensaram em diversas respostas, menos na resposta que Jesus trouxe. No versículo 2, Jesus vai responder a pergunta dos discípulos. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A resposta de Jesus foi essa. O segredo para ser grande no reino dos céus é se tornar humilde como esta criança. Havia uma criança ali. Jesus pegou aquela criança, colocou a criança no meio deles e usou aquela criança para trazer um dos maiores e mais importantes ensinamentos para os discípulos e para nós hoje. Jesus aponta para a criança e diz: aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus poderia ter falado em oração, Jesus poderia ter falado em jejum, Jesus poderia ter falado em caridade, Jesus poderia ter falado em qualquer outra coisa, mas Jesus falou humildade. Não que a oração não seja necessário, não que o jejum, a consagração não seja necessário, não que a caridade venha a ser desnecessária, não, mas é porque entre todas essas coisas, o mais importante, pelo menos na ótica de Deus, é a humildade no coração. A humildade no coração. Eu imagino Jesus falando, isso eu estou conjecturando, não tem na Bíblia, mas eu fico imaginando: olha, Pedro, do que adianta o homem orar tanto, subir monte, fazer vigílias, mas não ter humildade? Ô João, do que vai adiantar o homem tanto jejuar e se consagrar, mas não ter humildade? Não vai adiantar de nada a consagração, o muito jejum, a muita oração, se o coração do homem for orgulhoso e soberbo. É necessário que antes de tudo o homem tenha um coração humilde, humilde como o coração de uma criança. E você sabe o que significa essa palavra humildade? Humildade, olha para quem está ao teu lado, tem um significado muito nobre. Por isso é uma virtude aos olhos de Deus. A humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. A pessoa, ela é consciente de suas limitações. A humildade é isso. É a pessoa reconhecer que é completamente dependente de Deus. É a pessoa reconhecer que é limitada. É uma pessoa reconhecer que necessita de ajudas. Isso é humildade. É necessário que isso exista dentro do nosso coração. E a palavra do Senhor diz que é necessário que isso venha a existir em nossas vidas,
para que sejamos grandes no reino dos céus, para que sejamos grandes aos olhos de Deus. Eu digo mais uma vez, orar é importante, devemos orar e incessantemente, como nos ensina a palavra. Jejuar é fundamental, porque o jejum é uma consagração que mortifica o nosso desejo carnal, o nosso desejo pecaminoso, e a caridade nem se fala. Tão importante é a caridade, mas não vai adiantar, irmãos, nós fazermos tudo isso se não existir em nossos corações a humildade. Deus não vai atentar para nós se em nós não existir a humildade. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Deus diz que para os humildes Ele atenta, mas para os soberbos Ele olha de longe. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe a profundidade dessa palavra, irmão? Deus atenta para os humildes, mas para os soberbos Ele olha de longe. Eu quero que você venha comigo no livro de Salmos, acompanhe na sua Bíblia. Isso é muito forte, muito profundo. Salmos de número 138. Veja na sua Bíblia o que diz aqui o salmista Davi, completamente usado por Deus. Ele fala no versículo 6: ainda que o Senhor é excelso, ou seja, sublime, ainda que o Senhor seja sublime, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. O soberbo não tem comunhão com Deus, porque Deus o olha de longe. O soberbo não tem intimidade com Deus, porque Deus o olha de longe. Mas com o humilde, você pode ter certeza que Deus habita, que Deus está presente. Deus atenta, ainda que seja sublime, mas Ele atenta para o humilde, mas ao soberbo não faz isto. Ao soberbo Ele avista, Ele o conhece, mas de longe, e mais na frente, no Salmo de número 147, no versículo 6, o Senhor vai falar de uma outra maneira. No versículo 6 do Salmo 147 está escrito assim: o Senhor eleva os humildes. O Senhor eleva os humildes. Em algumas traduções está escrito: o Senhor exalta os humildes e abate os ímpios até a terra. Nós vemos na Bíblia pessoas que foram erguidas por Deus, mas tão somente porque o Senhor contemplou humildade no seu coração. Você quer que eu diga uma pessoa que muito foi honrada por Deus? Eu digo que uma das mulheres que foram mais honradas por Deus, Maria, amém? Olha para quem está ao teu lado e diga: ei Maria, existe uma grande virtude que tem que existir em nós. Maria, depois que recebe a visita do anjo, ela vai fazer uma oração em forma de cântico ao Senhor, e ela com a própria boca vai declarar que o Senhor não atentou para ela por causa de sua justiça, que o Senhor não atentou para ela por causa de suas orações.
que o Senhor não atentou para ela por causa da vida santa que tinha, se bem que era justa, era uma mulher santa, e acredito que também uma mulher de oração, mas o que fez o Senhor atentar para ela, ela declara, a humildade. O Senhor atentou na humildade de sua serva. Evangelho de Lucas, capítulo 1, se você puder, observe na sua Bíblia, para que você venha guardar com mais facilidade no teu coração. Quando você lê, é mais fácil de você armazenar do que só ouvindo. Então você vai ler na sua Bíblia também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 46, está escrito assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Na humildade de sua serva. Amém. Olha para cá, por favor. Imagina, só imagina, se Deus escolhe uma mulher orgulhosa para gerar no seu ventre o Salvador. Imagina se Deus escolhe uma mulher soberba para gerar no seu ventre o Messias, o Salvador da humanidade. Meu irmão, o negócio seria complicado. Nós sabemos, nós conhecemos aqui a história. Logo depois que Maria, ela engravidou, e isso pelo Espírito Santo, de imediato veio um comunicado para ela fugir, porque veio um decreto para que todas as crianças fossem mortas, e esse decreto veio justamente para que o Filho de Deus não sobrevivesse. Então Maria, ela pega aqui o seu filhinho, pega a seu esposo José, sua pequena bagagem, e vai embora para o Egito. Mas antes disso, Maria já bem pertinho, no 9º mês de gestação, ela para onde? Em uma manjedoura, e é ali o hospital luxuoso onde ela dá a luz a Jesus Cristo. Mas vamos supor que fosse uma mulher orgulhosa, soberba. Olha, eu estou carregando no meu ventre o Filho de Deus, eu não quero ficar nesse lugar, esse lugar aqui não é para mim, eu quero um hospital de luxo, eu quero aí um hospital de muitos recursos, porque que está no meu ventre é o Filho de Deus. E outra coisa, eu não vou fugir para nenhum lugar, eu não vou me amontar no lombo de um jumento, fazer uma longa viagem, porque há um decreto aí. Não, quem está no meu ventre é o Filho de Deus, e ninguém vai poder tocar em mim. Mas ela não falou assim porque ela era humilde. O anjo chegava e dizia: vai para o Egito, ela só fazia pegar as coisinhas e ia para o Egito. Chegava numa manjedoura, é aqui onde você vai dar a luz. Ela ali se preparava e ali dava a luz. Chegava o dia de voltar para a terra natal, lá saindo do Egito de novo, o anjo lhe avisava, ela voltava e não questionava. Por quê? Porque é humilde. Quem é humilde tem facilidade para receber uma palavra. Quem é humilde tem facilidade para obedecer. Quem é humilde não questiona ordens, principalmente quando vem do alto. Quem é humilde simplesmente recebe, atende e não questiona. Jamais Deus iria escolher
uma pessoa cujo coração fosse soberbo, não daria certo. O plano de salvação para a humanidade ia falhar, não ia dar certo, não ia vingar. Teria que ser uma mulher de coração humilde. Amém, pessoal? Você lembra do versículo que nós lemos anteriormente? Que Deus, Ele eleva os humildes. Deus elevou a Maria. Deus, Ele vai elevar você. Seja humilde lá dentro do teu trabalho. Seja humilde no meio da tua parentela. Seja humilde aonde tu colocar a planta dos pés, porque isso não é feio, isso é lindo, nos faz ser grande aos olhos de Deus. Pastor, mas é porque estão me humilhando, estão querendo me pisar. Seja humilde, porque é Deus quem trata de elevar os humildes. Se você é humilde, você pode ter certeza. Eu não digo que você não vai ser humilhado, eu não digo que você não vai ser pisado, mas embora que te humilhem e pisem em você, todavia os mesmos contemplarão a tua exaltação nessa terra. Os mesmos contemplarão o Senhor te elevando nesta terra. Então guarde isso no teu coração, aonde quer que você esteja. Seja humilde, se comporte com humildade, porque certamente o Senhor te honrará, o Senhor te exaltará nessa terra. Escuta, sabe quem é outro que foi exaltado por Deus? Davi. Não foi à toa que Davi, lá no aprisco, esquecido por todos, mas Deus já o contemplava, Deus já atentava para ele. Aquele jovem era tão humilde, que na hora do almoço, seu pai se reunia com seus irmãos, enquanto ele estava lá no aprisco. Ele poderia muito bem questionar: eu não vou ficar aqui porque é injustiça, eu aqui sozinho cuidando das ovelhas, enquanto há um banquete lá na casa de meu pai, eles não são melhores do que eu. Mas não, Davi estava lá, tangindo a sua harpa, louvando ao Senhor, cuidando daquelas ovelhas, um coração humilde, não é à toa que a palavra diz que ele era um jovem de gentil aspecto, um coração humilde, e o Senhor atentou para ele. Certamente esse foi um dos motivos pelo qual o Senhor o escolheu. Deus tirou um cujo coração era soberbo, que não aceitava exortação, pois o profeta Samuel ia lá exortar a Saul, e Saul o agredia, rasgava suas vestes, e aí Deus diz: tá bom, Saul, basta, não quebre a cabeça com esse homem, porque ele é um homem obstinado, é um homem rebelde, não há humildade no seu coração para receber uma palavra, uma exortação. Então eu retiro dele o meu espírito, ele perde o seu reino, e eu vou passar o reino para um que eu já estou observando há um bom tempo. Esse é um jovem, e tu vai lá na casa de seu pai agora, com essa missão de ungí-lo a rei de Israel. E o interessante é que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, Davi não estava lá. Havia um banquete, todos os irmãos de Davi assentados ali em volta da mesa, inclusive o pai de Davi, Jessé. E aí o profeta, quando chega, já olha para o irmão mais velho, bonito, forte, alto, e Deus diz: não é esse, não olhe para o exterior, eu olho diferente, eu olho para o coração, eu olho direto para o coração. Eu não vejo como ver o homem olha para os músculos, o homem olha para a habilidade, o homem olha para a estatura, eu olho para o coração, porque para eu usar, não precisa ser alto, ser forte, ser habilidoso. Para eu usar, precisa apenas que tenha um coração humilde. Passou o primeiro, não é esse, o segundo não é esse, o terceiro não é esse. Não tem mais nenhum
um filho? Tem um. Está lá no aprisco. Chama, porque é ele. Chega o jovenzinho Davi, humilde. E o profeta derrama sobre ele o azeite. Rei da mais poderosa nação, a nação de Israel. Mais um que foi exaltado, porque Deus atentou para a sua humildade. Você quer ser exaltado nessa terra? Você quer ser grande no reino dos céus? Você quer ser grande aos olhos de Deus? Seja humilde. Guarde isso em seu coração. Se há uma coisa que traz prazer ao coração de Deus, é isto. Se há uma coisa que traz prazer ao coração de Deus, é isto. Eu quero que você venha comigo na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro. Primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro. Lá no finalzinho da sua Bíblia, lá perto do final. No capítulo 5. O apóstolo Pedro traz uma instrução. Aliás, uma série de instruções para a igreja, para alguns irmãos. Ele fala sobre a vigilância, que os irmãos deveriam estar em vigilância. Ele traz uma série de instruções, e dentre as instruções que ele traz, ele vai falar que os irmãos devem se revestir, mas não é de poder. Se revestir, não é do Espírito Santo. Se revestir de humildade. Versículo 5 diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele orienta aqueles irmãos a se revestirem, não de poder, mas de humildade. E ele diz o porquê que ele está orientando os irmãos daquela maneira, a que se revestissem da humildade. Porque Deus, ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ou seja, ele estava dizendo: vocês querem ser cheios da graça? Vocês querem ser cheios da graça de Deus? Então, revistam-se de humildade, revistam-se de humildade, não apenas orem, não apenas jejuem, não apenas se consagrem, não apenas subam o monte, não apenas leiam as escrituras, não, sobretudo, revistam-se de humildade, porque Deus, ele rejeita, ele abate os soberbos, mas aos humildes ele enche com a sua graça. Aleluia. Você sabe o que é graça? A palavra graça significa favor imerecido. Aquele que é humilde recebe favores de Deus, mesmo sem merecer, mas Deus abençoa, mesmo sem merecer, mas Deus ajuda, mesmo sem merecer, mas Deus protege. Então revista-se de humildade e seja agraciado por Deus nessa terra, irmão. Aleluia, Jesus. Seja agraciado por Deus nessa terra. Amém, pessoal. E quero finalizar a mensagem de hoje com o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 11. Jesus Cristo, ele que foi a humildade em pessoa, ele vai dizer aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só depois
encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Ele não diz, vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele não diz, vinde a mim e encontrareis o descanso tão desejado. Não, ele diz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e, sobretudo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Você quer ter paz na tua alma? Seja humilde. Aprenda não com homens, mas com o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele não ensinou isso com palavras, mas ensinou isso com a própria vida. Jesus Cristo, na hora que os fariseus o acusavam, ele era para revidar, ele era para castigar, ele era para punir, ele era pelo menos para dizer, quem são vocês? Eu sou filho de Deus. Mas não. Jesus Cristo, na hora que os soldados vieram prendê-lo, quando estava lá naquele monte, Jesus Cristo, na hora que os soldados vieram para prendê-lo, começou de cara a ser espancado, bufetadas, chutes, palavras terríveis que proferiram contra ele. Pedro saca de sua espada, corta a orelha de um dos soldados. Jesus Cristo poderia ter dito assim, vocês pensam que são o quê? Vocês pensam que estão falando com quem? Quem já ouviu gente dizer isso? A gente ouve sempre, né? Você pensa que está falando com quem? A gente ouve sempre, né? Jesus não usou essas palavras. Muito pelo contrário, na hora que Pedro reage, Jesus diz, guarda a tua espada. Se eu quisesse, oraria, o Pai enviaria uma legião de anjos. Enviaria aqui uma legião de anjos para me proteger. Mas não, eu não vou fazer isso, é necessário eu passar por tudo isso. Então Pedro, guarda a tua espada. Jesus Cristo humildemente aceita ser arrastado, humildemente aceita ser crucificado e por fim morto. Mas a palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo, Ele foi exaltado soberanamente, a ponto de todo joelho se dobrar diante dele, toda língua confessar que Ele é o Senhor. Deus abate os soberbos, mas dá graça e exalta os humildes. Deus exaltou Maria, Deus exaltou Davi, Deus exaltou muitos outros, e inclusive ao próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus também vai te exaltar nessa terra. Deus vai te exaltar nessa terra. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão sendo humilhadas, eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão sendo pisadas, mas Deus está te contemplando. Ele vai te justificar, Ele vai te exaltar diante desses que te pisam e te humilham. Seja tão somente humilde na presença do Todo-Poderoso, porque Ele eleva aos humildes, irmãos. Aleluias! Diga para o irmão que está ao teu lado, o Senhor vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Só para a gente finalizar, volte para o capítulo 1 de Mateus, já vamos finalizar, aleluia, louvado seja, aliás, capítulo 18 de Mateus, no versículo 1, aleluias, só para finalizarmos esta mensagem que vem do céu, Mateus capítulo 18, versículo 1, naquele mês, naquela mesma hora,
chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Tem alguma criança aqui? Tem alguma criança que hoje se coloca de pé em nome de Jesus? Todas as crianças, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, poderosa é a sua palavra. Oh, aleluia, aleluia. Falaríamos a noite inteira sobre esta palavra, sobre este assunto. Falaríamos de Naamã, chega todo cheio de orgulho, cheio de altivez, cheio de soberba na terra de Israel. Cadê o profeta para me receber? Quem está aqui é Naamã. Naamã, quem está aqui? Diz para ele. O profeta nem saiu. O profeta só manda uma pessoa, diz: eu já sei o que ele quer. Diga para ele que ele vai lá no Jordão e dê 7 mergulhos e será curado. Se fizer isso, se tiver humildade de ir lá descer as águas, ele recebe o que deseja. Se não, vai morrer leproso. Com Deus é assim. Se tiver humildade para se dobrar diante de mim, vai ser abençoado. Se não, vai morrer leproso. Com Deus é assim. Se tiver humildade de reconhecer que precisa de mim, se tiver humildade de reconhecer que eu sou o Senhor, se tiver humildade de reconhecer que só eu salvo, então eu mudarei a história. Mas se não tiver, vai morrer assim.